Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e chegamos para o resumo do Mundial, episódio número 19, e eu sei, o episódio 17 e o episódio 18 não existem dentro da nossa playlist. Ah, Gabriel, por que que não existem se você gravou o episódio 16 no improviso? Rapaziada, no dia 19, quer dizer, o 19 tá saindo o vídeo, o dia 17 foi o dia do aniversário do meu avô, tá? Então foi assim, um dia muito corrido. Eu vi todos os jogos, acompanhei todas as partidas, até as partidas de madrugada, né? Que foram Nova Zelândia e Bélgica, 5-1, e também Egito e Irã. Acompanhei também os jogos de Inglaterra e Gana, e Panamá, quer dizer, Inglaterra e Panamá, Croácia e Gana. Acompanhei também ali a grande partida da Colômbia para cima de Portugal, grande vitória do Congo, a primeira classificação da história do Congo para os mata-matas. Acompanhei também, né, as partidas de Argentina e Jordânia e Áustria e Argélia, mas eu decidi não gravar o vídeo, tá, desse dia 17, porque eu tinha gravado no improviso no dia anterior e não tinha gostado de como tinha ficado, acho que não tava uma qualidade muito bacana, principalmente no áudio, acho que a imagem até tava boa, mas o áudio me incomodou bastante, né, por conta de eu não ter microfone lapela, eu preciso comprar um microfone lapela para fazer esses vídeos quando eu não tô gravando em casa, né, porque em casa eu tenho webcam, eu tenho luz, eu tenho microfone aqui, né, meu microfone da HyperX, ó, vocês não enxergam, mas ele tá aqui, ó, meu microfonezinho da HyperX. Então, assim, tem todo um sistema. Vou também comprar uma outra luz para cá. Tô melhorando cada vez mais o meu setup, melhorando a qualidade do vídeo do vídeo, né, para vocês. Então, eu acho que não gostei da qualidade, principalmente do áudio. Eu acho que a câmera nem tava tão ruim, mas o áudio, e optei também por não fazer o vídeo por conta da edição, mano, porque eu não tenho mais meu notebook, né? Foi uma opção minha, inclusive, não ter mais notebook. Eu escolhi ter um computador de mesa por ter mais desempenho e tudo mais, né? Ter um computador mais rápido ainda do que o notebook já era. E isso me deixa um pouco limitado na hora de editar, porque eu edito daí pelo celular ou pelo tablet, né? Eu usei o tablet da minha namorada tanto pra gravar quanto pra editar. Não que seja ruim editar por lá, não que nossa, o Gabriel não sabe editar pelo tablet. Sim, eu sei, até então os primeiros vídeos que eu lancei na conta do 10º eram todos editados pelo celular, né? Então, assim, cara, eu sei fazer, eu sei mexer, mas depois que você se acostuma com a comodidade que é fazer isso pelo computador, fica um pouco complicado de editar pelo celular ou pelo tablet ou pelo dispositivo móvel. Então, foi bem difícil de eu editar o episódio 16, e como o episódio 17 teria muitos jogos, falei, cara, não gostei do como o áudio ficou, não achei interessante também a câmera de certa forma, então vou optar por deixar assim, acho que vai ser melhor, né, e tudo mais. E no domingo foi o dia que eu assisti o mata-mata e eu já vim embora, né, da onde eu tava lá no aniversário do meu avô, né, que não é na minha cidade, então eu viajei de carro e tudo mais. Então eu cheguei aqui em casa, como o jogo acabou umas 6 e pouco, eu cheguei aqui em casa, era umas quase 8 horas da noite, então aí ficou muito tarde, eu fui jantar ainda com a minha namorada, então tem todos esses percalços e eu acabei ficando sem falar, né, tanto do dia 17 quanto do dia 18. Sendo bem sincero, eu acho que do dia 17 só teve um jogo muito interessante, né, que foi Áustria e Argélia, né, o 3-3, talvez o melhor jogo da Copa até então. As duas equipes, né, jogaram muito bem, as duas equipes que iriam classificar em segundo colocado. Não foi aquele lenga-lenga que eu esperava, né, eu imaginava que seria uma partida parada, porque o empate classificava as duas, mas não, foi um jogo onde as duas equipes tentaram se eliminar ali. Eu acho que foi até um jogo que deu gosto da FIFA, né? O presidente da FIFA, o Infantino, gostou de ver esse jogo, porque era aquela partida que ninguém esperava nada, por ser uma partida que com empate em 0-0 os dois classificavam, e aí poderia ser igual o Japão e Suécia, por exemplo, ou entre outros, né, qual que era o outro jogo também que foi um jogo de lenga-lenga? Paraguai e Austrália, né, que também os dois se classificavam com empate. Eu imaginava que a Áustria e a Argélia seria assim, não foi um 3-3 maluco. A Áustria tomando o terceiro gol e o gol da virada da Argélia nos acréscimos, indo buscar no último lance o 3-3, conseguindo se classificar. Então, assim, foi uma loucura esse jogo, o melhor jogo do dia. Outro jogo interessante foi Colômbia e Portugal, né? Um amasso da Colômbia. Portugal mais uma vez ficou devendo, e o resto dos jogos, cara, foi nada demais. Foram jogos bem chatinhos, para falar bem a verdade. Jogos da madrugada, né? Até teve Egito e Irã, que foi um jogo interessante. Teve o Irã perdendo pênalti, o Egito abrindo placar muito rápido, depois o Irã empatando. Teve o gol do Irã no último lance, que foi anulado por impedimento, né? Inclusive muito bem anulado pela arbitragem. Eu sei que muita gente ficou ali meio confusa do que aconteceu, mas foi basicamente aquela regra do que depois
o gol teria que ser anulado porque o goleiro, né, não estava no gol. Uma parada assim, o cara estava depois do goleiro. Então tem que ter dois defensores ali para poder configurar uma posição legal, né? E por isso que foi anulado o gol, se não me engano foi isso, né? Então, por isso que foi anulada a partida. O goleiro estava atrás, estava, quer dizer, depois da linha da bola. Né? Isso não pode acontecer porque daí não configura uma posição legal. Então, mesmo que ele tivesse de condição legal, que eu nem lembro se estava agora, já faz alguns dias, né? E tem muito jogo passando, mas acabou que o gol foi anulado e a história do Irã ficou pelo caminho. Uma seleção que, para mim, perdeu a chance de classificar na partida contra a Nova Zelândia. Fez uma partida muito ruim contra a Nova Zelândia, principalmente nos primeiros minutos, quando tomou 2-1, né, e acabou empatando com a Nova Zelândia, e isso causou a eliminação do Irã, que o Irã tinha totais condições de vencer a equipe da Nova Zelândia. E de resto, cara, foi jogos protocolares, né, jogos que a gente já imaginava que ia acontecer. A Croácia venceu a Gana, a Inglaterra venceu o Panamá, e o Congo venceu o Uzbequistão. Não teve nada demais, é claro que a história do Congo é bacana, mas nada fora do comum, né? E aí, né, no primeiro mata-mata, a gente teve um jogo muito ruim. O primeiro jogo de mata-mata foi logo um jogo muito fraco entre a África do Sul e Canadá. A história da África fica pelo caminho, né? Eu acho que a África é aquele famoso ditado, né, que tem bastante gente agora acostumando a falar, que é o elefante em cima da árvore. A África do Sul foi o elefante em cima da árvore. Ninguém sabe como chegou ali, mas todo mundo sabe que uma hora vai cair. E não deu outra, né? Na primeira fase de mata-mata, já pegou uma equipe mais forte e que também me decepcionou. O jogo do Canadá foi horroroso. Eu imaginava uma facilidade do Canadá para cima dessa África do Sul, principalmente pelo que o Canadá mostrou na fase de grupos. Mostrou ser um time muito ofensivo, um time que quando tinha posse de bola não tinha medo de atacar, mas foi assim uma partida muito, mas muito fraca. As duas equipes tecnicamente já não têm um bom nível, e taticamente também, assim, estava horroroso o jogo. As equipes não se aproveitavam dos espaços e, nossa, foi um terror assistir esse jogo, né? E acabou, né, que Canadá teve a sorte, né? Naquela hora que a moeda rodou para cima, caiu pro lado da sorte do Canadá, né? O gol no último lance, né? O gol que elimina a África do Sul acontece no momento extremamente final da partida, no último lance, né, vamos dizer assim, faltava 2, 3 minutos ali, o gol do Eustáquio, uma bola bem mal tirada pela zaga da África do Sul, o Eustáquio na entrada da área bate bonito, né, foi um gol bonito, apesar de ter sido um erro defensivo ali da África, de ter espirrado a bola pra frente na área, foi um gol bonito do Eustáquio, pegando de primeira e tal, um baita de um gol, né, mas assim, foi um jogo horroroso, essa primeira partida de mata-mata da Copa, e que colocou um dos donos das casas, né, porque a gente tem 3 países sede classificados para a próxima fase. Eu acho que o Canadá pegou o confronto mais fácil dessas oitavas de finais. Eu acho que Canadá e Argentina, né, pegaram aí os confrontos mais desequilibrados dessa primeira fase, porque é um bem acima. O Canadá não foi tão bem assim. O Canadá me decepcionou de certa forma. A África, eu acho que fez uma história linda, foi uma história bacana, né? Aliás, o continente africano faz uma Copa muito, mas muito da hora, né? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, já tem bastante seleção africana eliminada, mas é uma história muito linda do continente africano, né? África do Sul, Marrocos, Cabo Verde, quem mais? Costa do Marfim, Senegal. Então, assim, só a seleção da Tunísia nos classificou para o mata-mata, então é uma história muito foda que o continente africano está construindo nessa Copa do Mundo. É muito interessante a gente ver a África despontando, né, e se recolocando aí na verdade não se recolocando, né, se colocando de fato como aí times que não vêm para só passear na Copa, mas que vêm também para dificultar jogos para os grandes e quem sabe até eliminar esses grandes, como o Cabo Verde fez com o Uruguai, por exemplo. Mas a realidade é que a África do Sul deu a sorte de cair num grupo muito, muito fraco, né? A Coreia foi muito mal na Copa, a Tchequia nem se fala e o México varreu. E aí o time que foi menos pior dentre os outros três foi quem classificou, que foi a África. Foi o time menos pior dentre Coreia do Sul, Tchequia e África do Sul. E aí conseguiu classificar, mas a realidade é que a história da África tinha prazo de validade, e era um prazo de validade bem curto. E foi isso que aconteceu no primeiro jogo do mata-mata. Mas vamos lá, galera. Vamos para os jogos, de fato, do 19º dia. Que é a 19ª. 19ª, aqui eu tô falando 19º dia de Copa do Mundo, né? Vamos lá, começando com o jogo da nossa seleção brasileira, como vocês sabem, tem um vídeo separado da nossa seleção brasileira que vai sair um pouquinho antes desse, né? Todos vão sair agora de noite, eu vou gravar, editar e já postar, por isso que não vai ter corte nem nada, vou evitar corte e essas coisas.
e vou tentar ser o mais breve possível por aqui, tá? Porque daqui a pouco começa, inclusive, México e Equador, pra você ter uma ideia. Tô gravando esse vídeo depois de França e Suécia. Uma loucura. Mas vamos lá, né? Vamos então para a seleção brasileira que venceu o Japão de virada, um jogo onde a realidade é uma só. O Brasil mereceu classificar porque o Brasil foi muito superior ao Japão. Eu acho que o Brasil não fez um jogo ótimo, não fez um jogo incrível, nossa, o Brasil amassou o Japão. Não, não foi isso. Mas a realidade é que me assustou o modo como o Japão jogou. O modo como o Japão jogou me assustou demais. Eu esperava uma seleção que ia combater o Brasil, uma seleção que ia prejudicar a saída de bola marcando alto. Não, o Japão fez isso nos 5 primeiros minutos. Depois, meu amigo, até na hora que fez o gol, já não estava pressionando em cima mais. O gol do Japão sai com 36 do primeiro tempo, se não me engano, né, num erro do Brasil extremamente absurdo, né, do Danilo, mas isso fica pro vídeo focado na seleção brasileira, focado no jogo de fato da seleção, né, e acha ali o seu gol. E aí piora o jogo pro Japão. O Japão que já só se defendia, passou a se defender ainda mais. E foi uma equipe que não criou. O Japão não criou jogadas. O Japão teve as suas jogadas acontecendo no jogo, se aproveitando dos erros do Brasil, que errou bastante. Eu acho que o principal ponto que está pegando o Brasil nessa Copa do Mundo é os erros de passe no meio de campo, ali no círculo central, cara. Não é só o Casemiro que tá errando passe, que tá errando passe pra caramba, tá? É todo mundo. Os laterais erram muito passe. Cara, você hoje, no futebol moderno, perder a posse de bola ali no círculo central, principalmente dentro do seu campo já, é muito complicado de você não tomar o gol. O gol que o Brasil toma ontem é totalmente displicência do Brasil, né? Totalmente displicência do Brasil. Uma entregada de rapadura fenomenal do Danilo, cruzando uma bola no meio, algo que, assim, fundamento básico. Quando você chega numa escolinha de futsal, futebol aí na sua cidade, com qualquer idade que seja, o primeiro ensinamento do treinador é sempre o mesmo: não cruza a bola no meio. Ainda mais quando seu time tá saindo pro ataque. Então, assim, é bizarro o que o Danilo fez e o Brasil toma o gol. Sinceramente, cara, já era melhor que o Japão, já pressionava o Japão. Eu sei que o primeiro tempo foi muito fraco e tal, mas foi muito melhor do que o Japão. Merecia classificar. Se o Brasil não se classificasse ontem, seria uma injustiça completa. Eu sei que o futebol não é justo, mas não dá, cara. Não dá. O time do Japão, pra mim, se acovardou. Essa que é a verdade. Pra mim, tinha condições de ir para cima, de fazer um jogo mais difícil para o Brasil. A realidade é que o Brasil se complicou. Essa que é a verdade, porque o Japão não complicou o Brasil. Quem se complicou foi o Brasil. Mas eu vou falar de tudo isso no vídeo focado para a seleção brasileira. O importante é que a gente está na próxima fase, estamos classificados aí de virada, no sufoco, né, do jeito Brasil de ser, parece. Nesses últimos tempos tem sido complicado para a seleção brasileira. Mas o importante é que estamos nas oitavas de finais. O segundo jogo do dia foi o alerta de resenha. Foi o total alerta de resenha. Alemanha 1, Paraguai 1 e Paraguai classificado para a próxima fase, passando nas penalidades, inclusive virou feriado, né? Hoje era feriado no Paraguai depois da classificação, uma classificação histórica, né? Algo assim incrível que o Paraguai fez ontem. Eu já vinha dizendo, né, dentro de todos os vídeos, se você está acompanhando a série completa aqui do resumo do Mundial, você sabe a minha opinião sobre essa seleção da Alemanha, né? É uma seleção fraca, gente. Uma seleção frágil, uma seleção com problemas, é um ciclo da Alemanha que passa por uma reconstrução. Então é um time completamente ainda em construção, não é uma Alemanha forte. É uma Alemanha fraca, é uma Alemanha frágil, é uma Alemanha que não tem um cara, uma referência técnica. A referência técnica dos caras é o Kimmich, que é um volante no Bayern e viveu sua temporada, assim, da carreira no Bayern de Munique na temporada. Jogou muita bola no Bayern de Munique como volante. Aí na Alemanha tem que se fazer quebrar um galho de lateral direito, porque a Alemanha não tem lateral direito. E aí mata o jogo do Kimmich. E aí é um time que, sabe... E para mim o Nagelsmann tirar o Musiala ontem pro jogo não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum tirar o Musiala. Eu sei que o Musiala não fazia uma boa Copa, eu sei que, pô, um Davi tá entrando e tá resolvendo, mas, cara, você tirou um dos criadores do time. Simples, você tirou um dos criadores do time. Contra uma defesa fechada, você precisa de criação. Então, para mim, o Nagelsmann errou, o time da Alemanha é fraco, e do outro lado tinha o Paraguai que eu esperava a Copa toda. O Paraguai que me surpreendeu ao ser derrotado para os Estados Unidos na primeira rodada, por não ser esse Paraguai. Esse time forte defensivamente, esse time que se fecha e quando precisa se retrancar é muito forte. Quando sai em contra-ataque é perigoso. Esse time que eu falei lá não sei se foi na tier list ou no dia que eu fiz a simulação, que eu falei, esse time do Paraguai é um time que vai dar trabalho, porque é um time completo, é um time que desde a chegada do Alfaro
ganhou uma força defensiva e uma qualidade para sair em contra-ataque e se transformou num time que derrotou a Argentina, que derrotou o Brasil. Esse é o Paraguai que eu esperava desde o início da Copa. Aquele Paraguai que estreou tomando uma lapada dos Estados Unidos não era o Paraguai que eu esperava. Esse é o Paraguai que eu espero, que não joga bonito, não joga bonito. E esse é o estilo do Gustavo Alfaro. Os times do Gustavo Alfaro não jogam bonito, mas dão trabalho. E foi isso que o Paraguai fez ontem. E quando a Alemanha saiu perdendo pro Paraguai, eu já imaginava. Cara, eu falei, nossa, meu Deus, eu já tava imaginando um jogo difícil. Até então que o meu palpite era 2-1 Alemanha, que eu já imaginava um jogo complicado. Tinha muita gente apostando 3, que a Alemanha ia passar sem muita dificuldade, eu já tava apostando num jogo difícil. Quando o Paraguai sai na frente, eu falei, nossa, agora a Alemanha se ferrou, cara. Porque era tudo que o Paraguai queria. Porque o Paraguai já começou o jogo inteiro se defendendo e tendo um gol de vantagem, nossa, ia dificultar muito a situação. E só tomou o gol porque do outro lado tem alguns jogadores de bom nível. A gente tá falando de Florian Wirtz, a gente tá falando de Kai Havertz, tem jogadores com ótima técnica. E quando você dá posse de bola para esses caras, obviamente eles vão criar chance. E quando entra o Musiala, o time da Alemanha começa a afogar o time do Paraguai. Consegue o empate, até consegue a virada num lance muito polêmico, ali de uma falta, né, na hora do cabeceio do Jonathan Tah, uma falta meio polêmica, mas que foi dada, né, pela arbitragem e anulou o segundo gol da Alemanha, o gol da virada. E aí nos pênaltis, cara, o goleiro do Paraguai, que inclusive é o cara que está aqui na imagem, é o cara que está aqui, ó. Peraí, deixa eu... Opa, passei demais agora. Nossa, é meio difícil esse carinha aqui. Que é o goleiro que foi lá, catou 2 pênaltis da Alemanha e simplesmente viveu um dia histórico pro torcedor paraguaio. Como eu disse, seria feriado no Paraguai hoje, decretado inclusive ontem pelo presidente. Então, assim, histórico o que fez o Paraguai. E do outro lado, uma Alemanha que tem aqui na fotinha, né, o Manuel Neuer se despedindo de uma Copa do Mundo. 3 Copas onde a Alemanha faz campanhas terríveis, né? 2 vezes caindo na fase de grupos, 18 e 22, e agora, quando finalmente passou da fase de grupos, mas vamos ser sinceros, passou porque do outro lado tinha um Curaçao que facilitou a vida, né? Logo na primeira rodada, meter 7, garante saldo, praticamente já se classificaram na primeira rodada, e quando eles conseguem aquela virada de forma até que injusta contra a Costa do Marfim, porque para mim a Costa do Marfim jogou melhor que a Alemanha e perdeu muito gol, e por isso perdeu aquele jogo, porque a Costa do Marfim deveria ter ganho da Alemanha, a Alemanha conseguiu se classificar. E contra o Equador mostrou que era a verdadeira Alemanha. Um time que não joga bem, essa é a realidade. O time da Alemanha é um time fraco. E aí, quando você tem ainda, em 2026, a necessidade de você ter Leroy Sané entre os titulares, é muito complicado. Você vê que a geração da Alemanha literalmente não existe, que é uma geração fraca, é uma geração que o torcedor alemão vai ter que se acostumar a passar essas vergonhas que está passando, porque é um time muito fraco, é um time que não tem jogadores espetaculares. Eu coloco aqui Musiala e Wirtz como espetaculares. Tem bons jogadores, tem um Davi, tem Kai Havertz, tem quem mais? O Schlotterbeck, que fez muita falta na zaga. O Rudiger já tá velho, o Jonathan tá, mesmo que tenha feito uma boa temporada pelo Bayern, é um jogador velho, já não é um jogador assim pro futuro. Tem o Pavilovic, que é um bom nome, mas já tem o Kimmich também encerrando o seu ciclo de seleção. Não, acho que o Kimmich deve jogar mais uma Copa apenas. Então, assim, a seleção da Alemanha vai viver um marasmo bem longo aí de títulos, muito provavelmente, porque a geração que está chegando da Alemanha não é uma geração forte, é uma geração muito fraca. Eu nem acho que o problema seja o Nagelsmann, não, eu acho o Nagelsmann um treinador interessante, mas eu acho que a geração da Alemanha é muito, muito fraca. Até para goleiro, né? Porque agora não vai ter Neuer, o Ter Stegen, fim de carreira também. Quem vai ser esse goleiro da Alemanha? Não me pergunte. Eu não consigo ver nenhum cara chegando e sendo unanimidade nesse gol. E o Paraguai, cara, fez a história, né? O Paraguai fez a história, conseguiu se classificar nos pênaltis por 4-3. Ainda deu uma emoçãozinha, né? O Sanabria perdeu o pênalti, depois o Neuer pegou do Balbuena. Mas assim, eu acho que a história foi escrita aí para a seleção paraguaia. Aqui pela frente vai ter a França, né? Então provavelmente vai cair, mas já fez também uma campanha muito foda essa seleção paraguaia. E a campanha que eu esperava, sendo bem sincero. Eu até imaginava esse Paraguai passando entre as primeiras posições, né, do grupo. Aquele Paraguai da estreia não é o Paraguai que a gente viu do resto da competição. O Paraguai que a gente conheceu durante as eliminatórias é esse Paraguai, que bate gigantes, que joga de igual para igual, que quando precisa se defender, fechar a casinha, é muito forte. Isso aí em contra-ataques, então aí entra na especialidade do treinador Gustavo Alfaro,
que leva esse Paraguai para uma campanha muito épica, né? A melhor campanha da história do Paraguai é as quartas em 2010. Provavelmente não vai bater quartas, mas já é uma igualação de campanhas, né? Porque esse 16 avos é antigo oitavas. Então, se você pegar no modelo antigo de Copa, o Paraguai está nas quartas, o que já é uma campanha histórica. Então aí, parabéns para a seleção do Paraguai. E o jogo que fechou o dia, o melhor jogo do dia, tá uma baita partida entre Marrocos e Holanda, jogo que terminou em 1-1, foi para os pênaltis e Marrocos se classificou nas penalidades, mais um jogo absurdo do Marrocos. Absurdo, absurdo, absurdo do Marrocos, cara. Esse jogo foi muito bom do Marrocos e a realidade é que esse jogo só não foi terminado, né? Só não acabou no tempo normal porque a Holanda tem um monstro debaixo das três traves. O Verbruggen é um goleiro de elite. Se a Holanda antes sofria com Sirlensen, com Tim Krul até, entre outros, hoje a Holanda pode dizer, o torcedor holandês pode ficar tranquilo que no gol tem um baita goleiro. O jogo que o Verbruggen fez ontem é jogo de goleiro grande. E é goleiro novo, tá? Não é experiente. É goleiro novíssimo. O Verbruggen tem o quê? 23, 24 anos, uma parada assim. Então é um baita de um goleiro. A defesa que ele fez no segundo tempo da prorrogação é a maior defesa da Copa até então. Assim, a maior defesa da Copa. Até agora, a defesa que o Verbruggen fez ontem no segundo tempo da prorrogação. E a realidade é que a Holanda só sobreviveu no jogo por conta desse cara. Porque o Marrocos amassou a Holanda. Mais uma vez, perdeu muito gol, desperdiçou muita chance, que vem sendo o problema do Marrocos. O Marrocos vem jogando melhor que seus adversários, mas vai desperdiçando muita chance. Jogou melhor que o Brasil, né? Não, acho que nem perdeu gol contra o Brasil de fato, mas jogou melhor que o Brasil. Jogou melhor que a Escócia, aí perdeu muito gol, principalmente no primeiro tempo. Contra o Haiti, perdeu muito gol, mesmo que o jogo tenha sido 4-2, perdeu muito gol. E ontem perdeu um mundaréu de gols e, óbvio, parou uma muralha que foi o Verbruggen. E do outro lado, uma seleção holandesa que merecidamente foi eliminada. Que jogo patético da Holanda. E, inclusive, tem a melhor notícia para o torcedor holandês. O torcedor holandês está feliz nesse momento, porque Ronald Koeman deixou o boné, largou de mão, né, abandonou o cargo. Segundo informações ainda, a Federação Holandesa queria renovar o contrato do Koeman. Ele não quis ficar. E o torcedor holandês agradece. Porque eu tô falando desde o início da Copa, desde o primeiro jogo contra o Japão. O Ronald Koeman vai pegar uma das melhores gerações holandesas e vai passar vergonha. Porque é fraco. É fraco, é treinador ruim. E foi o que aconteceu ontem. A Holanda jogando pior, jogando mal, aí ele mexe, a mudança dá certo, o Vergost, no primeiro toque dele na bola, dá uma casquinha, o Summerville toca para dentro da área, o mais incrível é o gol ser do Gakpo, assim, lindo o gol ser do Gakpo, por tudo que ele passou durante a semana, porque não tá sabendo, o Gakpo perdeu o filho, né, a esposa dele estava grávida e acabou perdendo o filho, mesmo assim ele quis jogar, ele quis continuar representando a seleção, né, a seleção holandesa queria liberá-lo, ele não quis ser liberado, mas ele passou boa parte do tempo com a família, com a mulher, né, e tal. Então assim, cara, foi incrível, uma história insana o gol ser do Gakpo, e o gol que classificava a Holanda no momento que a Holanda tomava um cacete. A Holanda não via a cor da bola. O caroço, meu amigo, era todo do Marrocos. E aí vem de novo ele, Ronald Koeman, que acertou na mudança que deu certo, né, o Verhulst, porque nem digo que acertou, deu certo, porque não fazia sentido nenhum o Verhulst entrar no jogo, né? Nenhum sentido, mas deu certo no final das contas, né? E começa a recuar o time, tira Gravenberch, tira Frank de Jong, tira o próprio Gakpo e coloca Kluivert e coloca Timber. Gente, pelo amor de Deus, fica colocando zagueiro, recuando o time. O Koop Miners entrou de zagueiro ontem no lugar do Aké. Que foi isso, meu pai? E aí deu no que deu. Marrocos pressionando, já jogava melhor. Conseguiu vencer o Verbruggen com gol de cabeça do Diop. Né? Um golaço, inclusive, da equipe do Marrocos. Um baita cruzamento. E o cabeceio do Diop. Né? Mas o Marrocos já era melhor durante todo o jogo. E na prorrogação,
a bola ficou toda com o Marrocos. Por quê? Porque a Holanda só tinha volante e zagueiro dentro de campo e o Vergost. O Summerville tava morto, mas morto. O Summerville tava morto. Moído, correu o jogo inteiro. Pra mim, o melhor jogador da Holanda na Copa. Summerville foi o melhor jogador da Holanda na Copa. O cara que salvou o Ronald Koeman. Ele e o Brobbey. Foram os caras que salvaram o Ronald Koeman. Ele e o Brobbey foram as boas notícias pra Holanda na Copa. Demissão do Koeman. Ou demissão não, né? Ele ter deixado o cargo após a Copa. Verbruggen, Summerville e Brobbey. São as coisas boas pra Holanda. De resto, o Brobbey foi muito mal ontem, mas durante o resto da competição tinha ido bem. Entrou muito bem contra a Suécia, foi muito bem também contra a Tunísia na última rodada. Ontem foi mal. Foi mal ontem o Brobbey, mas de resto foi bem. Então acho que são as boas coisas. Porque de resto, meu amigo, a Holanda não jogou nada. A Holanda fez uma Copa fraquíssima. Patética, tá? Patética a competição que a Holanda fez. Patética. E do outro lado, uma seleção que jogou muito mais bola, que quis classificar. E os pênaltis foi uma loucura, né? Os pênaltis foi uma loucura total. Uma doideira completa. Porque o Marrocos perde o primeiro, o garoto acerta o travessão, o garoto que fez uma partidaça, inclusive o camisa 24. Não sei nem pronunciar o nome dele, não vou nem arriscar, mas fez uma partidaça, acabou batendo o pênalti no travessão. Aí a gente teve a Holanda convertendo o primeiro, mas perdendo o segundo. Né? Foi o Kluivert que chutou na trave. Não entendi por que o Memphis não entrou para bater pênalti, entrou o Kluivert. Não me pergunte. Em vez de você colocar um cara experiente para bater os pênaltis, resolveu colocar o Kluivert, que, assim, é um jovem, não é batedor de pênalti oficial no seu clube. Não sei qual que foi. Queria sair em contra-ataque, escapar. Mas, pô, coloca um cara que vai bater pênalti, pelo menos, né? Com experiência, que é o Memphis. Pra mim não fez sentido nenhum ele não colocar o Memphis e colocar o Kluivert, né? O Timber também é outro garoto que entrou muito mal no jogo, diga-se de passagem, parecia que tava morrendo. Aliás, na hora que ele foi entrar no jogo, eu falei pro meu pai, assistindo com meu pai aqui em casa, eu falei, meu Deus, esse cara tá acabado. A cara de acabado dele. Ele jogou muito mal. Bateu um pênalti de forma patética. Ainda deram sorte que o Hakimi foi muito bem contra o Verbruggen, só que acertou a trave. O Verbruggen ainda também, né, teve azar ali no pênalti do Hakimi, que foi o cara, inclusive, que ele fez a defesa milagrosa no segundo tempo da prorrogação, camisa 9 de Marrocos. Bateu mal pra cacete. O Verbruggen pegou, a bola pegou nas costas dele e entrou. Foi ali sei lá se ele se atrapalhou, se estabanou, sei lá o que foi, se foi azar. Uma mistura de tudo, eu acho, né? Se estabanar com azar, que gera o gol do Hakimi. Então, assim, foi uma loucura. O pênalti que o Bono pega do Summerville é uma loucura. Eu nunca tinha visto isso. O Bono não parecia um goleiro de futsal, andando em cima da linha. Uma doideira o pênalti que o Bono pegou do Summerville. E aí, né, foi eu acho que mais do que justo o pênalti da classificação ser batido por Saibari, né? Para mim, o melhor jogador de Marrocos na Copa. Um cara que ontem foi muito bem marcado, ficou no bolso do Van Dijk, o jogo inteiro no bolso. Ele passava pelo Van Dijk como se o Van Dijk fosse uma criança. Aí chegava no Van Dijk no bolso, no bolso, no bolso. Ave Maria, mas para mim é o melhor jogador de Marrocos na Copa. Tem sido muito, mas muito impressionante essa Copa do Saibari. Um cara que tá nos olhos aí do Bayern, né? O Bayern tá, parece que de olho no Saibari, não sei nem se já contratou, né? As informações é que já tava com acordo próximo, mas até agora não vi anúncio do Saibari. Mas assim, baita jogador que faz uma Copa absurda e mais do que merecido o gol da classificação vir dos pés dele. E Marrocos, mais uma vez, passando, né, da primeira fase do mata-mata nos pênaltis. Em 2022 eliminou a Espanha, algo inesperado, inclusive, naquela época. Dessa vez nem tão inesperada, porque do outro lado tinha uma seleção maior, nenhuma tem esse título de Copa, mas obviamente com uma história muito maior, em Copas e tudo mais. Mas uma seleção que no papel é muito forte, só que tem um técnico péssimo e que não retira tudo desses jogadores. E a seleção da Holanda é isso, é esse lenga-lenga, esse time fraco, né? E também, é claro, né, a justiça foi feita porque Marrocos fez um jogo muito, muito bom. Muito bom. Então acho que mais do que justo Marrocos estar na próxima fase. Marrocos que enfrenta o Canadá. Vai pegar um caminho fácil. A tendência é que Marrocos vá para a próxima fase da competição. Veremos como vai ser, mas a tendência é essa. Que tenhamos, na verdade, né, Marrocos e França se enfrentando nas quartas de finais. Beleza, família? E por hoje é só.
né, senhoras e senhores? Vamos ficar por aqui. Acho que a gente conseguiu resumir, né? O dia 17 e o dia 18 ficou sem vídeo. Falamos de todos os jogos desse dia 19. Né, lembrando a vocês que vai ter jogo da seleção, vai ter o vídeo da seleção brasileira. Não sei se vai sair antes ou depois, mas vão sair praticamente juntos aí os dois vídeos. Então, né, relevem tudo isso que eu tô falando. Talvez nem faça uso disso. Né? Antes, é claro, de encerrar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui embaixo, compartilharem esse vídeo, hyparem esse vídeo, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente criar uma comunidade muito bacana. E é claro que você não se esqueça de seguir o 12º Jogador, tanto no Instagram quanto no TikTok, que estão aparecendo aqui embaixo, para você ficar 100% por dentro de tudo que acontece no futebol e no mundo, né, do futebol e também na Copa do Mundo. Fechou, família? Tamo junto. Agora, né, eu vou gravar o vídeo da seleção brasileira, eu tô gravando esse aqui antes, inclusive, e depois vou assistir México e Equador. Espero que vocês estejam aproveitando a Copa do Mundo, hein? Porque devagar ela tá indo. Devagar não, né? Até rápido demais. A gente já tá indo aí quase para as oitavas de finais e já a gente tá terminando a Copa, para tristeza geral dos amantes do futebol. Mas é isso, a gente volta amanhã pro resumo do dia 20. Valeu, fui e tchau!